Se os irmãos tiverem as Bíblias à mão, podem abrir. É claro que se o irmão quiser acompanhar apenas na tela, também vai ser. Vamos colocar depois os textos. Estamos em Esther capítulo 4. Muito importante. Para muitos, provavelmente, o texto que vamos ler hoje é o texto central do livro de Esther. É a passagem mais marcante do livro de Esther. E a grande mensagem do livro de Esther está provavelmente na passagem que nós vamos ler hoje. Portanto, é uma passagem muito importante dentro da história deste livro. Estamos a meditar hoje sobre aquilo que é a nossa responsabilidade diante de situações de crise, momentos muito importantes, momentos chaves na vida que nós passamos. Há pessoas que têm mais rapidez para responder a situações do que outras. Há pessoas que respondem naturalmente às situações um bocado pela inércia ou pela procrastinação, ou seja, se não é preciso fazer agora, deixa um bocadinho, a gente depois vê, amanhã pensamos nisso. Mas a procrastinação, a inércia nem sempre resolve as coisas. Há muitos momentos na vida em que nós temos que tomar uma postura e temos que tomar uma decisão. E esta passagem de hoje vai nos falar um bocado sobre isto. Então vamos para o texto bíblico. Lembrar aos irmãos que estamos a acompanhar toda a nossa novela, entre aspas, se passa na cidade de Suzã, uma das capitais persas. Era a capital preferida aparentemente pelo rei Assuero. Não era a única, havia mais duas. Normalmente na época de maior frio não era em Suzã que eles ficavam, mas era uma das capitais mais importantes para o Império Persa. E a história que nós acompanhamos, ela acontece nesta cidade. Então, estamos a pensar em crises e naquilo que deve ser a nossa resposta diante da crise. Crises fazem parte da vida, nós não conseguimos viver sem crises, sem problemas. As crises não determinam quem nós somos, mas muitas vezes elas nos ajudam a perceber quem somos. Elas nos ajudam a que alguns aspectos da nossa personalidade se desenvolvam. E o Senhor permite muitas vezes crises na nossa vida exatamente para que a nossa fé possa se desenvolver, nós possamos crescer na nossa comunhão com Ele e na nossa confiança. Nós terminamos na semana passada com o grande drama, não é? O drama é o seguinte: a história, nós estamos a acompanhá-la no mês de abril, estamos em abril e, portanto, a história está no mês de abril, e é neste mês que é feito um decreto, então, assinado com o selo do imperador persa, para que dentro de 11 meses, portanto, em março do ano seguinte, todos os judeus que estavam habitantes no Império, todos fossem eliminados. Estamos a falar de, segundo os historiadores da época e a estimativa que é feita, cerca de 15 milhões de judeus morariam em todo o Império Persa, espalhados pelo Império Persa. Portanto, estamos a falar de um genocídio generalizado de toda esta raça, todo este povo, que aconteceria dentro de 11 meses. A informação é transmitida, ela vai chegar a todos os cantos do Império e evidentemente que ela também circula em Suzã, a capital, com alguma facilidade, e a resposta que vamos ter é esta. Capítulo 4, versículos de 1 a 3 dizem: Quando Mardoqueu soube tudo quando se havia passado, rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco e de cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias, aonde a palavra do rei e a sua lei e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. O povo judeu é um povo com características próprias do oriental. A manifestação de sofrimento é normalmente muito forte, muito significativa. Nós sabemos que os povos reagem de forma diferente. Por exemplo, os povos nórdicos da Europa normalmente são considerados muito frios, não é? E tanto nos seus relacionamentos,
na sua maneira de estar entre si, a sua dificuldade em demonstrar afeição, mas também em momentos de crise ou de dificuldade eles procuram não mostrar publicamente a sua dor. Os povos orientais são bem diferentes e aqui os judeus tinham esta marca muito característica da sua dor. Eles rasgavam as suas roupas, vestiam-se de sacos, colocavam cinza sobre a cabeça e andavam assim e desta forma transmitiam o seu sofrimento. Portanto, Mardoqueu vai fazer a mesma coisa. Havia judeus por todo o Império e uma grande parte dos judeus no Império estaria a fazer a mesma coisa. Mardoqueu não tem mais nenhuma limitação em mostrar que ele pertence ao povo de Israel. Lembramos que no início da história Mardoqueu está, digamos, como que, não digo esconder, mas não é público que ele pertence ao povo de Israel. Esther ainda está protegida, ainda ninguém sabe que ela realmente é judia, mas Mardoqueu já assumiu publicamente que é judeu e nesta hora ele não tem mais necessidade nenhuma de esconder a sua posição, portanto ele expressa a sua dor junto com o resto do seu povo. Aqui o texto diz que ele chega até à porta do rei, ele não pode entrar. Há alguma discussão, alguma controvérsia, será que Mardoqueu tentou chegar à presença do rei ou tentou pedir uma audiência? Lembramos que ele trabalhava, sua função era na porta do rei. Os irmãos devem se lembrar das aulas anteriores, a porta do rei não é uma portinha, não é um portão, é um edifício inteiro, não é um prédio inteiro, digamos assim, um grande pórtico com muitos metros quadrados, onde haveria várias salas e várias dependências e aí acontecia uma porção de coisas da parte administrativa e jurídica. Mardoqueu faria parte de uma destas coisas ou também seria ali que se passaria os trâmites burocráticos para se pedir audiência ao imperador persa. Podem imaginar que isto não devia ser fácil, não é? Não era qualquer um que podia chegar à presença do imperador. Será que Mardoqueu tentou uma audiência com o imperador? Nós não sabemos. O que sabemos é que ele não pode entrar nas dependências do palácio. A parte interna, digamos, do palácio era protegida. A ideia da cidade protegida, da cidade real, que nós lemos, por exemplo, na história do Império Chinês, a chamada cidade proibida, é uma coisa característica dos povos orientais. A parte onde os reis e imperadores moravam era fechada. Eles eram considerados acima da humanidade, eles eram uma espécie de semideuses, eles não eram gente simples. E, portanto, as pessoas não podem ter acesso a eles com facilidade, eles eram extremamente bem protegidos. E é o que acontece aqui. Ao se apresentar vestido de saco e com cinzas na cabeça, Mardoqueu é considerado cerimonialmente impuro. Portanto, ele não pode entrar nas dependências do rei. O rei vive num estado superior de satisfação e deve ser um estado de felicidade e, portanto, a presença de alguém com esta característica de dor e de sofrimento não deve acontecer. Portanto, ele é impedido de chegar à presença do imperador. Curioso, porque os irmãos poderão se lembrar que depois, mais tarde, na sequência histórica e cronológica, o filho de Xerxes, o filho de Assuero, que é Artaxerxes, vai ter como um dos seus ministros Neemias. E na história de Neemias, a história começa com Neemias tendo informação da situação que se passa em Jerusalém e ficando um período de jejum e oração. Ele aparece na presença do rei, de Artaxerxes, vai ao serviço de Artaxerxes com o seu semblante pesado e provavelmente com a sua face um pouco talvez encovada, os olhos fundos de quem estava há vários dias a jejuar e a orar, e o rei Artaxerxes repara e faz um comentário. Não sei se o irmão se lembra disto ou se recorda deste pormenor dentro daquilo que é a passagem de Neemias. E Neemias fica um bocadinho assustado. Porquê? É por causa disto, ou seja, ninguém com características de tristeza, de lamentação, podia aparecer diante do rei. O rei persa tem que viver num estado de felicidade e de alegria e, portanto, as pessoas na sua presença devem estar sorridentes, bem dispostas, não se pretende que pessoas mal dispostas ou com ar de sofrimento estejam na presença do rei a atrapalhar a sua boa disposição. Portanto, Mardoqueu não pode entrar a partir do Palácio Real, ele está impedido de dar seguimento ao seu propósito, se é que ele realmente queria chegar à presença do rei. Muito bem.
No entretanto, lembram-se que há algumas pessoas dentro do harém que sabem que Esther e Mardoqueu têm alguma ligação. E Mardoqueu procurava ter alguma informação do que ia se passando com Esther. Esther é sua prima, de uma geração quase que seguinte, e ela, no fundo, é uma filha adotiva para ele tenta saber o que é que se passa com ela, e, portanto, a informação vai chegar a Esther. E a continuação do texto diz que então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram saber com o que a rainha se doeu, e mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco. A informação chega a Esther. Estas pessoas que estão junto a ela já sabem que Mardoqueu e ela têm alguma ligação, vão ter com ela e dizem: olha, o teu parente está lá fora, ele não pode entrar, não veio ao serviço, ele está vestido de saco, está a lamentar, está com cinza na cabeça, o que é que se passa, não é? Nem todos os povos se comportariam desta maneira, talvez os persas não tivessem a sua forma de sofrimento, não fosse igual, portanto isto é chocante, e Esther não sabe o que se passa. Lembrem-se que ela está fechada no harém, ela não tem propriamente liberdade de circulação. Pode ser muito bonito estar vivendo num palácio, e devia haver muitas coisas interessantes lá dentro. O palácio era grande, havia várias dependências, havia jardins, havia muita coisa bonita, mas, de alguma forma, é uma vida de quarentena, ou seja, ela não pode simplesmente sair para passear na rua se lhe apetecer, porque ela está fechada. Então, a informação que chega a ela também é limitada, ela não sabe o que se passa, de repente morreu alguém na família, de repente houve alguma desgraça que aconteceu com algum parente e ela não está informada, portanto ela acha que deve ser alguma coisa dessas e tenta então ajudar Mardoqueu com aquilo que lhe é possível, mandando roupa para que Mardoqueu possa se vestir de outra maneira. O texto diz claramente que Mardoqueu recusou. Então Esther manda a Ataque, um dos eunucos, é enviado para saber o que é que se passa, não é? É um dos eunucos do rei que este lhe dera para servir e lhe ordenou que fosse a Mardoqueu para saber que era aquilo e o seu motivo. Ataque seria o eunuco, talvez número 1, aquele mais próximo de Esther, porque havia muitos eunucos a tomar conta do harém, mas havia talvez alguns destinados para algumas esposas, e sendo Esther a esposa favorita, ela teria um eunuco à disposição dela. Este homem chama-se Ataque. Há um pormenor curioso na tradição judaica e aparece num dos Targums. Eu espero que o irmão a esta altura já sabe o que é um Targum, porque já dissemos várias vezes. Vamos fazer um teste no fim destas aulas para ver se os irmãos passam. E os irmãos sabem que um Targum é isso mesmo. É a tradução aramaica, ou seja, é uma paráfrase em aramaico do texto tradicional hebraico. Muito bem, os irmãos já sabem as coisas. Então, há um dos Targums que dizem que esta pessoa que fez a ligação entre Esther e Mardoqueu foi Daniel. Mas como o irmão está a acompanhar as nossas aulas, sabe que isto é perfeitamente descabido e anacrónico. Daniel teria que ter, nesta altura, para aí uns 130 anos para poder ainda estar vivo ao serviço do Império Persa. Portanto, é apenas uma coisa engraçada da história, mas que não faz sentido do ponto de vista cronológico. Não é Daniel. Temos aqui um eunuco, não sabemos a raça dele, o nome não parece ser nome hebraico, provavelmente ele é persa ou pertenceria a alguma outra etnia, e vai ter um papel importantíssimo, porque ele é o homem que vai fazer a ligação entre Esther e Mardoqueu, neste diálogo à distância entre eles, que vai ser o ponto central deste livro, como eu já disse aos irmãos. Então, a Esther pede ao Ataque: então vai lá saber o que é que se passa com o Mardoqueu, eu estou aqui sem saber nenhuma informação. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com o Mardoqueu à porta do rei. O Ataque tem, sim, liberdade de circulação, e ele então pode sair à porta, ao lado de fora da porta do rei. Havia uma grande praça para perceber então o que é que está a acontecer. Então, o Mardoqueu então vai passar a informação ao Ataque. A informação que ele dá é: Mardoqueu então lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Ou seja, Esther não está por dentro do que tem acontecido no relacionamento entre Amã e Mardoqueu. Esther provavelmente já tem alguma noção de quem é Amã. Ele é um dos principais príncipes e nesta altura era o príncipe número 1. Ele seria o vizir, digamos, uma espécie de primeiro-ministro, e portanto ela deve saber quem ele é. Ela de certeza que sabe que Amã é uma pessoa importante.
ela provavelmente não sabia que estava a haver esta crispação entre eles e não sabia nada sobre o decreto. Ela é preservada, a função de Esther é ser bela e agradável ao rei. Pronto, essa é a função dela. Ela não está ligada às situações de Estado e, portanto, os decretos reais não chegam à sua mão. O Mardoqueu, então, manda chegar a informação específica do que tinha acontecido, com o detalhe de que ele sabe a quantia em prata prometida por Amã ao rei. Isto é importante porque os irmãos lembram-se que a quantia era uma quantia brutal, era uma coisa impressionante, eram 10 mil talentos de prata, era quase 70% do PIB anual do Império Persa que era prometido por Amã ao rei. Também lhe deu o translado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei, lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Ou seja, Mardoqueu é um indivíduo com uma posição tão destacada, apesar de tudo, naquilo que seria o pórtico, ou seja, aquela zona administrativa jurídica da entrada do palácio, que ele tem uma cópia do decreto. Se ele tem uma cópia original ou se alguém lhe fez uma cópia, ele fez uma cópia do decreto para si mesmo, nós não sabemos, mas ele tem uma cópia. Ele manda a cópia para que Esther possa ler e saber tudo aquilo que está decidido para o aniquilamento do seu povo. Mas Mardoqueu manda então, através de Ataque, um pedido específico a Esther. Olha, tu estás aí numa posição privilegiada, para vai lá e intercede com o rei, não é? Pede a ele, pelo teu povo, ele não sabe, mas está na hora se calhar dele saber, que é o teu povo, pede a ele que ajude nesta circunstância. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu. Ou seja, percebam que este homem é um homem importantíssimo nesta história, o tal do Ataque, ele é o vai e vem, mas ele é o mensageiro fundamental neste processo. De outra maneira, eles não poderiam dialogar. Então o que é que Esther manda dizer a Mardoqueu? É uma desculpa? Não. É a realidade em que ela vive. Todos os servos do rei e os povos das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no palácio interior, no pátio interior, para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu nestes 30 dias não fui chamada para entrar ao rei. Informações importantes aqui. Havia uma proteção muito restrita do acesso à presença do rei. Como os irmãos devem se lembrar de uma aula anterior, isto não vai impedir que ele seja morto, não é? Assuero vai ser morto num golpe palaciano, por eunucos. Mas isto tudo era feito para que estas coisas não acontecessem. Portanto, ninguém podia simplesmente entrar no pátio interior. Se uma pessoa, sem ser chamada pelo rei, entrasse no pátio interior, a sentença era a morte. Ponto final, parágrafo. Imediatamente, a guarda imperial, digamos, a guarda de elite que protegia o imperador, apanharia esta pessoa e não havia sequer julgamento. Ela entrou sem ser chamada e ia ser morta. Havia uma exceção. Se o rei, ao ver aquela pessoa, estendesse o tal cetro de ouro e desta maneira estivesse a dizer, não, ok, ele fez o que não devia, isto foi uma loucura, mas deixa estar, eu não estou chateado, deixem a pessoa aproximar-se do trono. Portanto, é um risco extremamente grande. Nós temos a informação de que esta questão, esta decisão, ou esta lei tinha sido estabelecida no Império Medo. Há uma nota, estou a tentar encontrar aqui nas minhas notas também, há uma nota de Heródoto, o famoso historiador grego. Ele diz que foi um dos reis persas que estabeleceu esta regra. O rei Deioces dos Medos, ele teria estabelecido esta regra de que ninguém podia entrar no pátio interior da presença do rei. Lembrando que o Império Persa é uma anexação destes dois reinos, os Medos e os persas mantiveram esta lei e, portanto, esta regra era estabelecida e era cumprida. E, pelos vistos, era uma regra comum, toda a gente sabia, porque o que Esther diz,
ao Mardoqueu, no fundo, lembra-te que toda a gente sabe que isto é proibido. Eu não posso simplesmente entrar na presença do rei, e tu sabes isso muito bem. Tu tens toda esta informação, aliás, isto é de informação pública. E depois há uma nota importante aqui, que fazia 30 dias que ela não era chamada. Esta é uma nota importante para que nós possamos perceber que realmente, ao falar de Esther, estamos a falar de uma concubina muito importante, mas não a rainha, digamos, a esposa principal do trono. Lembrando aos irmãos que a esposa de Assuero oficialmente chamava-se Amestris. Ela era de origem persa, pertencia a uma das 7 famílias tradicionais dos persas, e ela não teria limitação de acesso ao rei. Ela era a rainha. Esther é uma concubina muito importante. Ela é a favorita de Mardoqueu, de Assuero, mas ela não tem esta possibilidade de acesso. O rei Assuero é um homem extremamente sensual. Como já percebemos, ele tem um harém enorme que é cíclico, ou seja, ciclicamente são renovadas as mulheres que fazem parte do seu harém. Esther não é mandada embora, ela faz parte daquelas que permanecem e é a sua favorita, mas já tinham-se passado 4 anos desde que Esther estava no palácio, portanto, aquele encanto, aquela paixão, aquela luxúria inicial que ele sentia por ela já tinha, de certa maneira, se desvanecido. E fazia um mês que Assuero não chamava, não é que ele ficasse em abstinência, porque ele tinha várias outras mulheres, mas simplesmente não tinha chamado Esther. E Esther, portanto, está a lembrar Mardoqueu desta sua limitação. Não há, provavelmente aqui, é claro que a leitura pode ser feita de várias formas, mas eu creio, irmãos, que não há aqui uma fuga de responsabilidade. Esther não está a tentar fugir de alguma responsabilidade que ela possa ter nesta situação. Ela está simplesmente a responder ou a lembrar a Mardoqueu daquilo que é a verdade. Olha, eu até gostava, mas é um risco muito grande. Estás a ter em conta o que estás-me a pedir. Muito bem. Então o ataque leva novamente esta informação a Mardoqueu, para que Mardoqueu lembre-se do que se passa. E então aqui sim, texto-chave central deste livro é a resposta de Mardoqueu a Esther. Versículos 12 a 14. Fizeram-se saber a Mardoqueu as palavras de Esther, então lhes disse Mardoqueu que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás dentre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. É muito interessante a resposta de Mardoqueu, ela é contundente. É uma resposta de fé. Mardoqueu não tem dúvida de que Deus vai agir para libertar o seu povo. Reparem que não há nenhuma menção de Deus, mas está implícito em tudo aquilo que se passa. Muitas vezes nós queremos ver grandes coisas a acontecer, porque achamos que Deus só se manifesta nos grandes acontecimentos ou nas grandes maravilhas. Quando, no entretanto, lemos a história, seja da Bíblia, seja do cristianismo, nós percebemos, irmãos, que o Senhor está muito mais nas entrelinhas do que acontece, do que propriamente nos grandes eventos. É claro que Deus está em grandes eventos, como abrir o mar vermelho ou fazer chover fogo do céu. Mas estas coisas não acontecem com frequência. O que acontece constantemente é a mão de Deus nas entrelinhas. Em algumas histórias bíblicas, nós somos privilegiados e o Senhor permite que nós possamos perceber tudo aquilo que acontece. Algumas dessas histórias, como é o caso de Esther, nós temos a história do princípio até ao fim. E quando termina a história, nós olhamos outra vez para trás e dizemos: ok, agora percebi. Algumas histórias são assim. Por exemplo, a história de José, que em muitos momentos da história de José parece tudo uma grande calamidade, não é? Uma desgraça absoluta e completa. O que é que pode haver de bom em ele ser odiado pelos irmãos, ser vendido como escravo, ser injustiçado e colocado na prisão? Mas no fim, lá no fim, o próprio José diz: olha,
Vocês não me viram, mas a mão de Deus estava em cada um destes momentos. Ele esteve sempre nas entrelinhas a agir. Então, o livro de Esther não menciona o nome de Deus, mas nos mostra Deus a agir nas entrelinhas o tempo inteiro. O que Mardoqueu está a dizer a Esther nesta altura é: não foi por acaso que Vasti foi retirada do poder. Não foi por acaso que houve a possibilidade de Assuero escolher uma nova esposa. Não foi por acaso que entre as muitas que ele viu, ele escolheu-te a ti. Não é por acaso que tu estás na posição que estás agora. Olha, nós somos o povo de Deus e Deus vai intervir. Agora, tu não podes fugir da tua responsabilidade e não podes deixar de assumir aquilo que é a tua possibilidade de ação neste momento. Já pensaste porquê que te tornaste rainha? Já alguma vez meditaste ou oraste para perceber porquê que estás aonde estás neste momento da tua vida? Será que não é exatamente para esta ocasião que Deus permitiu que tu chegasses a esta posição? Então, se é isto que realmente aconteceu e se esta é a verdade da tua vida, então este é o momento para tu fazeres valer a tua posição. Este é o momento de tu usares a oportunidade que tu tens de poder intervir e ser bênção diante daquilo que é a situação. Isto faz-nos pensar, irmãos, porquê que estamos onde estamos? Aonde estamos? Quem somos? O que fazemos? Porquê que Deus permitiu que nesta hora nós estejamos colocados onde estamos? Qual é o plano de Deus? Aonde nós nos encaixamos no plano de Deus, estando na posição em que estamos? Por que é que Ele nos colocou nesta situação? Para que fim? Na verdade, as crises, e estamos a viver uma crise a nível mundial, não fazem as pessoas e nem as definem, mas elas permitem saber quem as pessoas são. As crises são oportunidades para nós deixarmos Deus agir e sermos instrumentos na mão do Senhor. Confiar na providência completa e na soberania total de Deus nos leva a ter outro tipo de atitude diante das situações que nos acontecem. Porque nós cremos na soberania do Senhor e, como Mardoqueu, devemos ter a confiança de que o Senhor vai agir. Nós podemos a não saber como nem quando, mas ter a certeza de que Ele não perde o controle da história. Muito bem, esta palavra é uma palavra impactante. Ela não muda em nada aquilo que é a situação de Esther. Esther continua sendo uma mulher que não tem o direito de simplesmente chegar à presença do rei. Ela continua sob este peso de risco enorme de se apresentar na presença do rei Assuero. Mas o que é que a palavra de Mardoqueu vai fazer? Ela vai ficar obstinada, ela vai simplesmente dizer ao Mardoqueu: olha, é muito giro o que tu disseste, mas estás aí fora e eu é que estou aqui dentro e a mim é que tu pedes que coloque, digamos, o pescoço à prova. Ou ela vai ser sensível? Então a resposta de Esther é a seguinte. Então disse Esther que respondessem a Mardoqueu: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mardoqueu e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Esta pequena expressão aqui, se foi Mardoqueu, eu não sei qual é a versão que o irmão tem na sua Bíblia, a ideia que temos no original é que Mardoqueu atravessou. E a pergunta é: atravessou o quê? Provavelmente ele atravessou o rio. Ele foi para o outro lado do rio, porque o palácio ficava numa zona, e a zona da cidade onde os judeus deviam morar era do outro lado do rio. E, portanto, o que acontece aqui é que Mardoqueu simplesmente atravessa para o outro lado, numa das várias pontes que existiam, e vai ter com a comunidade judaica para pedir a eles que entrem então neste período de oração que é pedido por Esther. Percebemos então aqui que Esther não perde a noção de quem era, ela não perde o seu senso de espiritualidade, ela está a viver nestes últimos anos na maior opulência que existia no mundo de então. Nós provavelmente temos dificuldade em imaginar a riqueza que seria a parte interna do palácio do imperador da Pérsia. Ele é o homem mais rico do mundo e ele vive numa opulência brutal própria daquilo que é os excessos
dos povos orientais. Mas ela, apesar de viver no meio de toda esta riqueza, ela não perdeu a noção de quem é, ela não perdeu o conceito do seu Deus e da importância do mundo espiritual. E, portanto, isto é muito importante. Não perder a nossa fé, independentemente da circunstância em que estamos, seja ela de muita prosperidade ou de muita dificuldade, seja ela qual for. Manter o nosso coração íntegro e junto do Senhor. Ela então faz valer aqui o seu nome. Devem-se lembrar que o nome de Esther, o seu nome hebraico é Hadassa. Hadassa é um arbusto extremamente resistente que tem assim, um aspecto vicejante ao longo de todo o ano. Portanto, mesmo na época mais seca do ano, ele continua viçoso, como se estivesse a ser regado constantemente. E aqui Esther faz valer o seu nome judaico. Ela é Hadassa, ela é viceja, mesmo no meio da crise e da grande dificuldade. Ela mostra a sua confiança no poder da oração. Ela nos ajuda a lembrar a importância que isto tem. É curioso que não é mencionada aqui oração, só se fala em jejum. Mas para o judeu, jejum e oração são duas coisas que estão intimamente ligadas. Não faz sentido jejuar sem orar. O jejum só por si não pode ser uma medida dietética ou de purificação do corpo, mas não tem grande valor espiritual se não estiver ligado à oração. Portanto, biblicamente falando, o jejum está sempre associado à oração. Portanto, ela pede aqui um jejum de 3 dias, jejum e oração de 3 dias. É jejum completo aqui, não é? É de comida e água, portanto é um jejum muito fechado, muito restrito. Ela pede 3 dias, 3 tem um significado muito importante para o povo judeu, é a ideia de alguma coisa completa. Ela pede então que eles fiquem estes 3 dias em jejum e oração. Ela também vai jejuar e orar junto com as suas servas. Como favorita do rei, ela tinha várias escravas que estavam à sua disposição. E estas escravas vão também jejuar e orar com ela, e ao fim destes 3 dias ela deixa claro que ela vai se apresentar ao rei. Se durante estes 3 dias o rei a chamar, ok, tudo bem. Se ele não a chamar, ao fim destes 3 dias ela vai entrar no pátio interno, ou seja, ela vai colocar a sua vida em risco, sabendo que há aqui um pormenor que é significante. Lembrem-se, irmãos, que Esther está onde está porque Vasti foi deposta. E porquê que Vasti foi deposta? Porque ela mostrou-se uma mulher demasiadamente de nariz empinado, não é? Vasti tomou uma decisão que foi não atender à palavra do rei. Ao entrar voluntariamente no pátio interno, de alguma maneira estará a agir um bocadinho como Vasti. Ou seja, ela vai se mostrar uma mulher autónoma e que diz, eu tomo uma decisão, o rei, já que o rei não me chama, eu vou à presença do rei. E pode ser que o Assuero se lembre da Vasti e não goste nada desta atitude. E, portanto, o risco que ela corre é muito grande. Primeiro, porque há uma lei que diz que ela não pode fazer isto, e segundo, porque ela vai estar a lembrar ao rei uma rainha anterior ou uma concubina anterior que tomou uma postura que o rei não apreciou. O risco de Esther é verdadeiro. Mas ela diz de forma direta, se eu morri, morri. Paciência. Se eu tiver que dar a minha vida de alguma maneira para proteger o meu povo, se isto é o que é pedido de mim, eu estou pronta a fazer este sacrifício máximo nesta ocasião. E aqui a história, digamos, fica neste grande suspense. Vamos entrar então em período de jejum e oração, e depois disto a Esther vai entrar no pátio interno e aparecer diante de Assuero. Qual vai ser a resposta de Assuero? E se os irmãos querem saber, têm a Bíblia na mão e podem ler. Se quiserem esperar, no próximo domingo, se Deus nos der condições, estaremos aqui para falar sobre isto. Lições importantes que nós devemos guardar deste episódio. É muito importante nós não perdermos a noção de quem somos. A Bíblia nos chama várias vezes de peregrinos. Somos forasteiros. Nós não pertencemos mais a este mundo. A partir do momento em que nós entendemos o nosso pecado, arrependemos-nos e pedimos perdão ao Senhor e rogamos sua misericórdia e fomos transformados pelo novo nascimento no Espírito Santo, nós não somos mais habitantes deste mundo. Estamos aqui de passagem. Infelizmente, às vezes os crentes parece que esquecem isto e esquecem que são peregrinos e se apegam de uma forma muito significativa às coisas deste mundo.
Mas, biblicamente, nós somos chamados a esta lembrança constante de quem nós somos. Nós somos habitantes do céu, somos cidadãos da glória, somos filhos de Deus. Estamos aqui com parte de uma missão concreta, a missão de Deus de restaurar a humanidade. E nós somos instrumentos do Senhor para isto, somos seus servos. E é neste entendimento que devemos viver a nossa vida. E o tempo de oração e o nosso tempo devocional diário serve para isto também. Porque quando passam dias em que nós não oramos e não lemos a Bíblia, nós corremos um sério risco de ir perdendo a noção de quem somos e perdendo o contato com o mundo espiritual e a direção do Espírito Santo. Portanto, é muito importante isto. Parece, por aquilo que lemos no texto, graças a Deus, que Esther não tinha perdido a noção de quem era. Isso é muito importante. Segunda lição significativa desta história é que nós devemos recorrer ao poder da oração na hora das crises. Uma das coisas que o inimigo tenta fazer quando estamos em dificuldade é levar-nos ao isolamento. É uma característica da depressão. A pessoa deprimida em sofrimento, ela se isola, ela não quer ver e não quer falar com ninguém, ela quer curtir o seu sofrimento sozinha. E isto é parte da malignidade do nosso inimigo. Ele tenta nos isolar porque ele sabe que isolados nós ficamos muito mais fracos. Se estivermos sozinhos, nós muito mais facilmente vamos cair. É importantíssimo que na hora em que estamos a viver a crise, nós possamos recorrer aos nossos irmãos em oração. As crises são de diversas formas. Há crises e crises. Há crises em que nós podemos abrir o coração para a comunidade como um todo. Há crises em que nós teremos que escolher provavelmente aqueles com quem vamos partilhar as nossas dificuldades. Mas não devemos enfrentá-las sozinhos. Nós devemos buscar apoio em oração. Nós devemos perceber irmãs com a maturidade para serem intercessores e recorrer a eles e buscá-los na hora das nossas dificuldades. E isto serve para todos nós. É uma lição que aprendemos da palavra do Senhor. E Esther percebeu que não devia lidar com esta situação sozinha. Então ela diz a Mardoqueu, olha, então pede oração, clama ao povo. Todos estamos a passar por esta situação, isto é um problema geral, então vamos como povo, como nação, jejuar e orar neste momento para clamar ao Senhor em termos de livramento. Uma terceira lição muito importante é que nós devemos entender ou procurar ir percebendo porque é que o Senhor permite que estejamos onde estamos no momento em que estamos. Muito poucas vezes nós parece que avaliamos a nossa realidade e tentamos perceber o porquê de estarmos e o porquê de termos as oportunidades que Deus nos dá. Mas não é por acaso. Nós cremos na soberania de Deus. Nós não estamos onde estamos por acaso. Se estamos a viver esta realidade que estamos a viver agora, e tem sido uma pergunta constante minha ao Senhor, e eu espero que dos irmãos também, é porquê que estamos a viver isto? Porquê que o Senhor permite que estejamos a viver isto? Porquê que estamos a experimentar esta quarentena? O que é que Deus quer para nós individualmente? O que é que Ele quer para nós como igreja? Não quero, não desejo que nem nós individualmente e nem nós coletivamente como igreja deixemos este período de quarentena da mesma maneira que entramos. Não podemos permitir isto. Nós temos que entender que se o Senhor nos permite passar por este tempo, Ele tem um propósito para nós. E temos que sair deste momento, desta época, deste período, melhor do que aquilo que entramos. Temos que sair da maneira que Deus quer que nós saiamos. Nós não podemos só olhar para este momento de dificuldade como uma espécie de autocomiseração e choramingar, reclamar porque está muito difícil e ansiosamente aguardar que se abram as portas para que nós possamos voltar àquilo que chamamos de normal. Se Deus nos permitiu estar a viver isto é porque Ele não quer que nós voltemos ao normal. Não àquilo que estávamos antes. O normal que Ele quer de nós é outro. Então, normal para nós devia ser Cristo. E este deve ser o nosso foco. É uma pergunta que é feita por Mardoqueu, é uma colocação feita por Mardoqueu a Esther. Provavelmente estás a viver estás onde estás neste momento e se calhar é por causa deste momento em particular que tu estás aí. Portanto, entende isto e faz valer a tua posição. A grande mensagem do livro de Esther é que Deus trabalha constantemente.
Ele não precisa de fazer grandes movimentos, mas nas entrelinhas ele está a agir. Ele quer libertar o seu povo. Ele, normalmente, quando Deus age, historicamente falando, ele age através de instrumentos humanos. São homens e são mulheres que Deus usa. Somos nós. Nesta situação, na história, será Esther. Na nossa história, seremos nós. Ou alguém que o Senhor vai colocar na nossa vida. Então, entendamos isto, porque certamente esta é uma lição fundamental para nós guardarmos.